Pessoal, vamos agora nesse vídeo 7 fechar o exemplo anterior que a gente viu, né, no vídeo 6, vamos fechar a discussão dele, fazendo alguns comentários a respeito das componentes do campo elétrico que a gente calculou, tá? Então a gente acabou de ver, né, no vídeo anterior, que o campo elétrico estabelecido por esse anel de cargas uniformemente eletrizado num ponto que está localizado sobre o eixo Z e há uma distância Z grande do centro desse anel circular, é dado por essa expressão aqui, né? Esse campo elétrico, o campo elétrico total, né, só depende da coordenada Z e só tem componente vertical. No caso, como esse fio aqui é positivamente eletrizado, nesse ponto aqui, eu só vou ter campo elétrico apontando para cima paralelamente ao eixo Z. E a fórmula é dada por isso aqui, né? Esse Q é a carga total distribuída ao longo do perímetro do anel, né? E aí a gente fez toda uma contabilidade para mostrar que as componentes x e y do campo elétrico são nulas, ou seja, o vetor campo elétrico total não tem componentes nesse ponto paralelos ao plano XY. Eu só tenho componente vertical, só tenho componente paralelo ao eixo Z. A gente demonstrou isso rigorosamente, mas logo de cara, pela simetria do problema, já dava para ter percebido isso daqui. Pelo seguinte, gente, olha só, vamos voltar aqui no desenho, tá? Como que a gente fez o procedimento? A gente pegou esse anel circular, dividimos em elementos de carga infinitesimais dQ, e avaliamos o campo elétrico diferencial, né, DE, que cada um desses elementos de carga estabelece lá naquele ponto. Aí fizemos a decomposição de vetores e aí fizemos as integrais e chegamos nisso aqui, tá? Então, olha só, gente, vamos ver o seguinte. Esse elemento de carga que está localizado aqui, né, ao ângulo φ do eixo x, estabelece um campo elétrico dessa forma, né? Esse campo elétrico tem componente vertical, BEZ, e uma componente horizontal, né, daquela forma ali. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um elemento de carga igualzinho esse, só que diametralmente oposto, né? Ou seja, vamos prosseguir aqui com o raio desse círculo, desse anel circular, né? E vamos pegar um elemento de carga lá do outro lado do círculo, tá? Igualzinho esse, só que diametralmente oposto, né? Então vamos pegar um pedacinho de carga dQ nessa parte aqui do círculo. Bom, esse elemento de carga dQ do lado de cá vai estabelecer também um campo elétrico nesse mesmo ponto. Concorda comigo? Olha só, se eu pegar aqui, se eu traçar, né, a hipotenusa, né, que é a distância desse elemento de carga até o ponto, eu vou ter isso aqui. Tá legal? Então, esse camarada vai estabelecer um campo elétrico nesse ponto apontando para cá, muito parecido com o DE, só que apontando em outra direção, mas fazendo o mesmo ângulo com a vertical, né? Então, aqui, assim, eu não vou fazer o desenho completo para não ficar muito embolado, mas aqui a ideia é a seguinte: esse elemento de carga dQ do lado de cá, ele vai estabelecer um campo elétrico dessa forma aqui, DE. Esse vetor original, que eu vou chamar de DE1, é o vetor campo elétrico estabelecido por esse elemento de carga. Esse sujeito que eu vou chamar de DE2, deixa eu apagar isso aqui também, para não embolar demais. Esse vetor DE2 é o campo elétrico estabelecido nesse ponto por esse elemento de carga, né? Então aqui eu poderia proceder da mesma forma. Esse ângulo aqui, é o mesmo, é o vale θ também. Então eu poderia pegar esse DE2, decompor numa componente vertical, que vai se somar com a componente vertical do campo elétrico dessa carga, e decompor numa componente horizontal. Essa componente horizontal aqui, pessoal, estabelecida, a componente horizontal correspondente a esse vetor, esse sujeito aqui, vai ser anulado pela componente horizontal desse outro campo elétrico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para cada elemento de carga de um lado do círculo, eu vou ter um outro elemento de carga diametralmente oposto, que vai estabelecer um campo elétrico e anular a componente horizontal do campo elétrico. Esse vetorzinho aqui, vai anular esse camarada. Isso vale para qualquer par de pontos que eu pegar ao longo do perímetro do círculo, tá?
Então, eu sempre vou ter um elemento de carga correspondente que vai anular a componente horizontal do campo elétrico, tá? Por que eu sei que esse cara anula esse? Porque esse vetor aqui, ó, tem a mesma intensidade desse, porque é a mesma carga e a mesma distância, e esse ângulo é o mesmo, tá ok? Pela simetria do problema. Então, nesse caso, a gente pode afirmar, já poderia ter afirmado logo no início da solução do problema, que essas componentes x e y do campo elétrico são nulas. Então, as componentes verticais desse camarada e desse camarada vão se reforçar e as componentes horizontais vão se cancelar. Então, eu não tenho campo elétrico paralelo ao plano xy, eu só tenho campo elétrico na vertical, né? E isso só vale para pontos localizados em cima do eixo z. Tá legal? Mas, de qualquer forma, a gente demonstrou isso aqui rigorosamente, tá? Agora, para fechar definitivamente esse exemplo, eu só quero pegar essa expressão do campo elétrico lá, nesse ponto, e fazer um limite, onde Z é muito maior do que R, tá? Então, digamos que você pega esse ponto aqui, ó, onde eu estou calculando, né, o campo elétrico, vamos pegar esse ponto e levar para uma posição muito distante em relação à minha distribuição de cargas, tá? Vamos ver qual que é o comportamento do campo elétrico nesse limite, né? Então, tomando o limite, né? Tomando Z, que é a distância do ponto até o centro do anel circular, tomando Z muitas vezes maior do que R, ou ordens de grandeza maior do que o raio desse anel circular. Vamos ver qual que é o comportamento físico dessa solução aqui, ó. Então, nesse limite, o campo elétrico é Z, né? Eu só tenho componente Z do campo elétrico. Vamos pegar esse limite e aplicar aqui, ó. As constantes não vão mudar, né? Então eu vou ter carga sobre 4πε0, então constante de Coulomb. A carga Z dividido por... Vamos ver aqui, gente. Nesse limite, onde Z é muito maior do que R, o que vai acontecer com essa soma aqui, ó? Se Z é muito maior do que R, digamos, Z é 1 km e R é 10 centímetros. Só exagerando aqui, né? Então, 1 km ao quadrado mais 10 centímetros ao quadrado, nessa soma, esse camarada é desprezível, né? Então, nesse somatório aqui, R2 mais Z2, eu só vou ter basicamente Z2, né? Que o R é desprezível. Então, esse cara aqui é desprezível, eu vou ter nesse limite z² elevado a 3 meios, potência de potência aqui vai dar o quê? Z ao cubo. Z ao cubo na direção K. Isso aqui então vai me dar o seguinte, né? Que para pontos muito distantes do anel circular, o campo elétrico tem o seguinte comportamento. 1 sobre 4πε0 vezes carga na direção K, dividido por... O que vai dar isso aqui, gente? Vai simplificar o Z com Z ao cubo, vai dar Z ao quadrado. E o que é essa fórmula aqui, gente? Constante de Coulomb, carga por Z². Isso aqui não está muito parecido com a fórmula de campo elétrico de uma carga pontual? Então, significa o seguinte, para pontos muito distantes do anel circular, essa distribuição de cargas se comporta como se ela fosse uma carga pontual, né? Porque isso faz sentido, né? Se você tem uma distribuição localizada de cargas, no caso, um anelzinho circular, e você está muito distante dele, quando você olha para esse anelzinho de cargas, ele é muito pequenininho, né? Ele se comporta como se fosse uma carga pontual, que a distância que você está é muito maior do que a geometria da distribuição de cargas. Então, esse é um resultado, isso sempre vai acontecer. Sempre que você tem uma distribuição localizada de cargas e você está avaliando o campo elétrico num ponto muito distante dessa distribuição localizada, o campo elétrico, a fórmula dele, converge para o campo elétrico de uma carga pontual. Né? Aqui, ó, constante de Coulomb, carga sobre distância ao quadrado. Né? Então, isso aqui, ó, essa expressão é análoga à carga pontual.
Então essa é uma estratégia legal quando a gente resolve problemas, né, analiticamente. É uma maneira interessante de você checar a validade da sua solução. Essa aqui é a solução correta, né, a solução exata para qualquer valor de Z. Mas nesse limite, onde Z é muito maior do que R, esse resultado tem que acontecer, né? O campo elétrico converge para a fórmula de uma carga pontual, tá? Isso vale sempre, vai valer sempre para distribuições localizadas de cargas, tá legal? Então aí sim, isso fecha o exemplo, né, do cálculo do campo elétrico para um anel circular de cargas, tá? Que é um exemplo, um exercício típico aí dos livros de eletromagnetismo, tá? Eu quero agora, nesse vídeo 7, discutir um outro exercício também clássico aí no estudo do eletromagnetismo, que é o caso de um fio infinito, tá? Todos os livros de eletromagnetismo trazem esse problema, tá? É o cálculo do campo elétrico para um fio infinito. Logo de cara vocês já devem... Isso gera um certo estranhamento, né? Pô, como assim? Um fio infinito? Você tem um fio eletrizado do tamanho do universo. Isso não existe, né? Obviamente isso é só uma idealização, né? Mas qual que é a utilidade prática, então, desse tipo de sistema? A utilidade é o seguinte, pessoal. Imagina que você está num experimento, numa situação prática qualquer, você está avaliando o campo elétrico estabelecido por um fio uniformemente eletrizado e de forma que esse fio é muito maior do que as dimensões físicas do seu problema. Por exemplo, digamos que você quer avaliar o campo elétrico que esse fio muito comprido estabelece nesse ponto aqui, ó, que é o que a gente vai fazer, né? Se o comprimento do fio for muito maior do que a distância, por exemplo, do ponto até o fio, essa distância que eu estou chamando de H aqui, essa aproximação de fio infinito ela é útil. O resultado dela vai se aplicar na prática também, desde que o comprimento do fio seja muitas ordens de grandeza maior do que H. Quanto maior o fio em comparação com a minha distância H, melhor a validade do meu resultado, né? Então aqui no curso a gente vai ver várias situações desse tipo. Ah, um fio infinito, é um cilindro uniformemente eletrizado, infinito. Quando a gente for estudar, por exemplo, capacitores de placas paralelas, quando eu tenho a seguinte situação, quando eu tenho, por exemplo, duas chapas de metal eletrizadas, né? Isso formando um capacitor de placas paralelas. O capacitor, para quem não sabe, a gente vai estudar isso, né? É um dispositivo que serve para acumular cargas e acumular energia potencial elétrica, tá? No seu interior. E serve para acionar dispositivos, né? Então, basicamente, um capacitor é uma junção de dois eletrodos, um positivamente eletrizado e outro negativamente eletrizado, tá? Então, você tem um acúmulo de cargas nesse dispositivo e, consequentemente, você tem um acúmulo de energia potencial nesse sistema. E essa energia potencial pode ser usada depois para acionar um dispositivo, um alto-falante, o flash de uma câmera fotográfica, seja lá o que for. A gente vai falar disso, né? Então, digamos que você tem o seguinte, duas chapas, né, de metal a uma certa distância D entre elas. Então, você tem lá essa chapa está positivamente eletrizada e essa aqui está negativamente eletrizada, tá? Então, você tem campo elétrico estabelecido no meio dessas duas placas, né? Lembra, o campo elétrico, ele sempre nasce, né? Os vetores campo elétrico sempre nascem nas cargas positivas e se direcionam para as cargas negativas. Sempre nascem nas positivas e morrem nas negativas, né? Dessa forma aqui. Isso é o campo elétrico, no interior dessas duas chapas. Aí, uma aproximação que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai considerar que essas chapas são infinitamente grandes, porque isso vai simplificar muito os nossos cálculos no estudo lá dos capacitores. Se essa chapa, se as dimensões dela, né, o comprimento e a profundidade dela, forem muito maiores do que a separação entre elas, a gente faz essa aproximação de que essas chapas são infinitamente grandes em comparação com o desenho. Qual que é a vantagem disso? Se essas chapas forem muito grandes, o campo elétrico no interior delas, né, na região, né, entre elas, é muito aproximadamente uniforme. E é fácil a gente trabalhar com campo elétrico uniforme. Em todos os pontos aqui, o campo elétrico tem a mesma direção e a mesma intensidade, dentro dessa aproximação. Só se eu estiver próximo da borda dessas chapas, aí
os vetores campo elétrico já não são mais uniformes, né? A gente vai discutir isso, tá? Mas a gente vai fazer essa aproximação de chapas infinitamente grandes, mesmo sabendo que elas não são, de fato, né? Mas o resultado matemático que a gente tem é muito fácil de ser obtido, o tratamento matemático é muito simples, né? Dentro dessa aproximação, tá? Então, o tempo todo do nosso curso, a gente vai ver coisas desse tipo. É um fio infinito, uma chapa infinita, um cilindro infinito, enfim, coisas desse tipo, que servem para simplificar os nossos cálculos, e os resultados que a gente tem são próximos da realidade dentro de algumas aproximações. Por exemplo, se o fio for muito maior do que a distância do ponto, onde eu estou calculando o campo elétrico, até o fio. Tá? Beleza? Então nós vamos resolver agora o nosso exercício, é calcular o campo elétrico que um fio infinitamente grande, idealmente, né? Um fio infinitamente grande e uniformemente eletrizado com densidade linear de cargas lambda, positivo, tá? Campo elétrico que essa distribuição de cargas estabelece nesse ponto P aqui, né? Localizado a uma distância H do fio, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Então qual que é a estratégia, gente? De novo, a ideia é sempre a gente pegar essa distribuição completa, dividir em pedacinhos de carga infinitesimais, né, ou em elementos de carga infinitesimais, avaliar o campo elétrico que cada elemento de carga estabelece naquele ponto e fazer uma integral, né? Então aí eu vou começar por isso. Digamos então o seguinte, peguei essa distribuição completa aqui e vou pegar um pedacinho de fio de tamanho dx, tá? Essa coordenada aqui é x, esse aqui é x mais dx. Então esse pedacinho de fio é dx. E esse pedacinho de fio contém uma certa quantidade de cargas dq. Tá legal? Depois eu vou relacionar o dq com lambda e com dx, tá? Usando a definição de densidade linear de cargas, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o campo elétrico que essa distribuição infinitesimal de cargas estabelece naquele ponto lá. E aí fazer uma decomposição de vetores e fazer as integrais. Muito parecido com o caso anterior, tá? Só que aqui é outra geometria, né? Então tá, o campo elétrico, isso aqui é um conjunto de cargas positivas, né? Então o campo elétrico gerado por cargas positivas é sempre divergente da carga, né? Então lá naquele ponto, o campo elétrico aponta para fora, né? Aponta ao longo dessa reta e para fora, tá? Então esse é o vetor DE, tá? Vamos de cara determinar o módulo daquele vetor DE ali, gente, usando a lei de Coulomb. Então o módulo de DE é simplesmente 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, vezes a carga que está gerando aquele campo elétrico, né, dq, sobre a distância ao quadrado. Que distância? A distância da carga até o ponto. Esse Rzinho ao quadrado. Já vamos escrever uma expressão adequada para ele, para a gente depois poder fazer as integrais, né? Então, o que é o R, gente? Eu conheço o H e conheço essa distância x aqui, ó, que é a posição do meu elemento de carga. Lembrando que dx é infinitesimal, né? Então, essa distância aqui, ó, é dx. Desculpa, essa distância aqui é a distância x, que é a posição do meu elemento de carga, né? Ao longo do eixo x. Então, o R ao quadrado é h ao quadrado mais x ao quadrado, né? Estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui. Trabalhando com esse camarada, né? Então, R ao quadrado, que é o que eu preciso aqui no denominador, é esse cateto ao quadrado mais x ao quadrado. Então, vai ser x quadrado mais h ao quadrado. O dx não entra nessa expressão aqui porque o dx é infinitesimal, ele tende a zero, né? Então, no limite, o dx é infinitamente próximo de zero, então eu não tenho aqui x mais dx, eu só tenho o próprio x elevado ao quadrado, né? Então, esse é o módulo do campo elétrico estabelecido por essa carga naquele ponto. Vamos agora decompor as componentes, ou determinar, né, as componentes vertical e horizontal desse vetor DE, tá? Então, vamos traçar aqui a componente vertical desse cara. Tá aqui, ó. Esse é o meu DEY.
DE ao longo do eixo Y, né? E o DE horizontal ao longo do eixo X. Esse é o meu DEX. Bom, para eu decompor o vetor, eu preciso saber quanto que vale, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, né? Esse ângulo aqui, pessoal, entre a vertical e o vetor posição R, né? Entre a vertical e essa hipotenusa R, né? Eu chamei de psi. Então, esse ângulo aqui, ó, também vale psi, né? Que é, eles são opostos pelo vértice aqui, né? Então, se esse vale psi, graus, esse aqui também vale psi, né? Essa letrinha grega aqui, ó. Então, tá. Vamos calcular quanto que vale o DEY e o DEX usando agora esse triângulo retângulo aqui de cima, usando esse camarada aqui. Beleza? Então, o meu DEY, a componente vertical do vetor DE, é simplesmente, olha só, decomposição de vetores, né? DE cosseno de psi, né? O cateto adjacente desse triângulo retângulo aqui, ó. Então, DE cosseno de psi. Então, DEY é DE cosseno de psi. E o meu DEX, a componente x do meu vetor DE, vai ser, em módulo, né? Vai ser DE seno de psi. Aqui eu coloquei em módulo, né? Porque aqui essa componente aponta na direção menos x, né? Em módulo ela vale DE seno de psi. É o DE seno de psi, é o cateto oposto aqui, que é o meu DEX. Tá legal? Então, beleza. Tem essas duas componentes aqui para trabalhar. A rigor, o que eu teria que fazer agora, gente? Substituir o meu DE aqui e aqui, escrever cosseno de psi e seno de psi em termos da variável x, e fazer a integral das duas expressões, das duas componentes, né? Igual a gente fez aqui. Agora é o seguinte, gente, eu vou usar um argumento de simetria para provar que eu só vou ter, no fim das contas, campo elétrico na vertical. O campo elétrico na horizontal vai ser zero. O campo elétrico total na horizontal vai ser zero. Tá? De novo, pela simetria do problema. Tá? Pelo seguinte, gente, olha só. Vamos ver que se eu tenho um elemento de carga localizado aqui do lado direito, vamos pegar um elemento de carga igualzinho esse, só que do lado esquerdo aqui do eixo x, né? Na direção negativa aqui do eixo x. Então, se esse camarada aqui é um BQ localizado na posição x, eu vou pegar um elemento de carga correspondente, só que na posição menos x, né? Então, vai ser isso aqui, ó. Então, olha só, gente. Tem um elemento de carga DQ do lado direito, na posição x, e com espessura dx. Tem agora um elemento de carga na posição menos x, e também com espessura dx. Vamos determinar agora o campo elétrico que esse cara, vamos desenhar, né? O campo elétrico que esse cara estabelece lá naquele ponto. Olha, eu vou ter o seguinte, né? Vou ter isso aqui, ó. O campo elétrico que esse camarada estabelece nesse ponto vai ser um vetor muito parecido com o original, só que apontando nessa outra direção aqui. Concorda comigo? Ó, esse DE é o campo elétrico criado por esse elemento de carga naquele ponto. Esse outro vetor aqui, ó, é o campo elétrico criado por esse elemento de carga naquele ponto. Se eu pegar esse vetor e esse ângulo aqui, também vale psi. Pela simetria do problema, né? Eu peguei aqui x, aqui menos x, essa distância é igualzinha a essa, então esse ângulo tem que ser igual ao outro, né? Então, se eu pegar esse sujeito e decompor numa componente horizontal, numa componente vertical, eu vou ver o seguinte, a componente horizontal desse vetor aqui, ó, a componente horizontal dele vai apontar para a direita, igualzinho o outro.
Então, esse sujeito aqui, ó, vai anular esse camarada. E a componente vertical dele, se eu fizer a decomposição aqui, né? A componente vertical dele vai se somar com o anterior. Então, as componentes verticais vão se somar naquele ponto e as componentes horizontais vão se cancelar. Para cada ponto, para cada elemento de carga do lado direito do eixo x, né, no sentido positivo do eixo x, eu vou ter um elemento de carga simétrico que vai cancelar a componente horizontal do campo elétrico. E eu só vou ter a componente vertical. Beleza? Então, na verdade, no fim das contas, eu não vou precisar esquentar a cabeça com esse aqui. Eu poderia até fazer o cálculo, igual a gente fez no exemplo anterior, né? Mas aqui, nesse caso, eu vou apelar para esse argumento de simetria para a gente ganhar tempo, né? Então, não vou esquentar a cabeça com as componentes x, só vou esquentar a cabeça com as componentes y, tá? E elas apontam para cima, tá? Naquele ponto ali. Então, o meu d é y, no fim das contas, componente vertical do meu vetor DE vai ser o seguinte, é módulo de DE cosseno de psi. O que é o módulo de DE? Esse camarada aqui, ó. 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, carga dQ sobre x2 mais h2 vezes o cosseno de psi, né, que eu estou pegando a componente vertical desse vetor DE aqui, tá? Então, quanto que vale o cosseno desse ângulo, gente? Agora vamos voltar a olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, altura h, distância x, hipotenusa r. O que é o cosseno desse ângulo psi aqui? O que é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, altura h, né? Vai ser h, sobre a hipotenusa R. Eu sei que R é a raiz de H2 mais X2, né? Eu sei que R quadrado é X2 mais H2, então o meu R, que é a hipotenusa, é simplesmente a raiz de H quadrado mais X quadrado. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Beleza, isso é o DY, o que eu tenho que fazer? Vou integrar essa equação, né? Eu vou integrar esse camarada para todos os elementos de carga dQ, desde x igual a menos infinito até x igual a mais infinito, tá? Então, eu tenho que integrar essa relação. Vamos deixar ela aqui guardada. Ainda não há a resposta final, né? A gente só está montando a integral, beleza? Então, vamos passar para o lado de cá. A gente dá continuidade. Então tá, Jorge, eu tenho que integrar essa equação dos dois lados, né? A integral de dE vai ser o E total e isso vai ser igual à integral do lado direito dessa expressão. Aqui, gente, por que eu não posso integrar de cara? Né? Porque eu tenho, a princípio, né? Eu tenho duas variáveis de integração. Né? Eu tenho a carga e o x. Isso não pode, né? Eu tenho que, para avaliar essa expressão, eu tenho que relacionar o dq com o x, né? Ou com o dx, na verdade. Aí eu vou ter uma integral só na variável x. E aí sim eu consigo fazer o cálculo. Né? Para eu relacionar o dq com o dx, eu vou precisar da definição de densidade linear de cargas. Né? O que é densidade linear de cargas? Lambda é igual a dq dx. Densidade linear é a quantidade de cargas que eu tenho num pedacinho de fio de tamanho dx dividido pelo próprio dx. Né? É Coulomb por metro, né? Carga por comprimento. Né? Então, se lambda é dq dx, isso implica que dq é igual à densidade de cargas, que é constante, tá? Nesse problema, esse fio é uniformemente eletrizado, então dq é lambda dx. Então, daqui, eu consigo agora escrever esse cara
de uma forma mais conveniente, né? Então, o meu D é y. D é y vai ser constante de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon zero. Esse H eu já vou botar ele do lado de cá. As constantes eu vou pôr todas aqui dessa forma. Então o H já está lá, 4 pi epsilon zero. dq é lambda dx, então vai aparecer um lambda aqui, né? Vai aparecer um dx no numerador, dividido por esse denominador, que é x quadrado mais h quadrado vezes essa raiz, vai dar x quadrado mais h ao quadrado elevado a 3 meios. Né? Que é 1 mais meio, vai dar esse cara elevado a 3 meios. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? A integral do lado esquerdo aqui é igual à integral do lado direito. O resto aqui são constantes. Né? Aqui eu vou integrar de 0 até o meu E total, até o E total. Né? Integral de dE é o próprio E, né? O campo elétrico total, que aponta na direção y, nesse caso, por causa da simetria do problema. Né? E essa integral aqui eu vou avaliar de menos infinito até mais infinito. Que esse fio é infinito, né? Dentro dessa aproximação, desse limite matemático que eu estou usando, dessa idealização, né? As cargas vão de menos infinito até mais infinito. Tá legal? Então, gente, agora o problema se resume a calcular uma integral. Né? Essa integral aqui ela é tabelada. Eu poderia pegar lá numa tabela lá de integrais, essa forma dela, esse formato dela aqui, né? É um tipo de integral já bem conhecido, né? Então a gente poderia pegar a solução direta. Mas eu vou fazer o seguinte, uma vez na vida, acho que não vai matar ninguém, a gente pegar essa integral e fazer ela direitinho, né? Fazer a substituição de variáveis direitinho e chegar na expressão dela, ao invés de simplesmente pegar o resultado final, tá? Então, para resolver essa integral aqui, eu vou antes de sair fazendo as mudanças de variáveis, eu vou avaliar aqui o seguinte. Essa integral, olha só, de menos infinito até mais infinito. Pela simetria do problema, vocês concordam comigo que esses elementos de carga de x igual a zero até x igual a mais infinito vão gerar a mesma contribuição que os outros elementos de carga de zero até menos infinito. Concorda comigo? O problema ele tem simetria em torno do zero. Esses elementos de carga de x igual a zero até menos infinito vão produzir campo elétrico vertical, né? Ou seja, na direção y. Os elementos de carga de zero até infinito também vão produzir campo elétrico na direção vertical. Da mesma forma, pela simetria do problema, não faz sentido você pensar que as cargas daqui para menos infinito vão contribuir mais ou menos para o campo elétrico do que as cargas daqui até x igual a mais infinito. A contribuição dos dois lados dessa reta, né, das duas partes dessa reta, as contribuições são idênticas. Então, eu integrar essa expressão de menos infinito até mais infinito é a mesma coisa, olha só, é a mesma coisa que eu integrar de zero até infinito e multiplicar por 2. Então, de novo, ó, eu integrar de menos infinito até mais infinito, nesse caso, é a mesma coisa que eu integrar só a metade e multiplicar o resultado por 2. Tá? Isso vai facilitar a nossa mudança de variáveis. Tá legal? Então, aquela integral original vai ser calculada de zero até infinito, só que multiplicada por 2. Tá? Quem gosta aí um pouquinho de matemática, né, sabe que eu posso fazer isso, porque essa função que eu estou integrando, x2 mais h2, elevado a 3 meios, é uma função par. Né? Sempre que a f de x que eu estou integrando for igual a f de menos x, né? Eu integrar de menos infinito até mais infinito é a mesma coisa que integrar só na metade da reta e multiplicar por 2. Né? Essa função aqui obedece a essa relação. Tá legal? Então, vamos fazer aquela integral. Para isso, eu vou ter que fazer uma mudança de variáveis. Né? Uma coisa que vocês adoram lá do cálculo, que é substituição trigonométrica. Tá? É a substituição esperta, é a mudança de variáveis esperta para eu avaliar essa integral. Tá? Então, qual vai ser a substituição esperta que eu vou fazer? Vai ser o seguinte. Então, substituição
trigonométrico. Trigonométrico. Vamos fazer no cantinho aqui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com esse ângulo psi aqui, ó. Diz para mim o seguinte, olhando para esse triângulo retângulo, que está achurado aqui de vermelho, o que é a tangente de psi? A tangente daquele ângulo psi é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? É o x sobre h. X sobre h. Então, isso implica que isso implica que x é igual a h tangente de psi. Tá legal? Então, essa variável de integração x, eu vou transformar ela para psi, tá? X é igual a h tangente de psi. Vocês já vão entender o porquê. Se x é igual a h tangente de psi, o que é o meu dx, gente? O que é dx? dx é h vezes a derivada da tangente de psi é a secante ao quadrado de psi. Secante ao quadrado de psi de psi. Ok? Então, x é h tangente, então o meu dx, né, o diferencial de x é h, derivada da tangente, secante ao quadrado, vezes o d psi. Tá? Então, é isso aqui que eu vou precisar para jogar naquela integral. Então, isso implica o seguinte. Do lado esquerdo aqui, né, a integral de dE é o próprio E. Então, o meu E total, na direção y, é igual. Essas constantes aqui eu já vou deixar, né? 2h lambda sobre 4πε0. Então, 2 lambda h sobre 4πε0 vezes a integral de... Vamos ver, gente. Antes de escrever aqui a integral, no lugar do dx, eu vou colocar esse termo. Agora, a minha dificuldade toda era tratar o denominador, mas agora, com essa substituição de variáveis, esse denominador vai ficar muito simples, né? Porque daqui eu tiro o seguinte, x² mais h², isso é o seguinte, o que é o x², gente? x² é h² tangente ao quadrado de psi. Né? x² é h² tangente ao quadrado de psi mais h². Então, x² mais h², que é o denominador aqui que estava me atrapalhando a vida, né? x² mais h², isso é igual colocando o h² aqui em evidência, vai ficar h2 vezes 1 mais tangente ao quadrado. E 1 mais tangente ao quadrado, lembrando as relações trigonométricas, né, lá do cálculo 1, 1 mais tangente quadrado é a secante ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ser h2 vezes 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de psi. Não, gente, isso aqui não é aula de cálculo, né? Eu sei que parece que é aula de cálculo, porque, de fato, né, a física terminou aqui, né? O que vocês têm que saber, realmente, é montar a integral. Resolver a integral. Tem N métodos aí, né? Você pode olhar uma tabela, pode fazer um cálculo numérico, ou relembrar essas substituições meio malucas aí que a gente tem que fazer, né? Nesse caso não é tão complicado, mas em outras situações pode ser, né? Em casos mais simples, a gente faz analiticamente. Os casos mais complicados, você faz no computador, ou, enfim, vê lá tabelas de integrais, né, mais complexas, e aí tenta resolver. Né? Mas aqui dá para fazer analiticamente. Então, aqui eu vou ter o seguinte, integral de dx. O que é o dx? dx é h secante ao quadrado de psi de psi. Então, h secante ao quadrado de psi, de psi, dividido por x2 mais h2 elevado a 3 meios. Então, eu vou ter, o que é x2 mais h2? É esse camarada aqui, ó. Vou pegar isso aqui e elevar a 3 meios. Então, eu vou ter h² vezes a secante
ao quadrado de psi, né? Então, x2 mais h2 é esse sujeito aqui, ó. Só que eu tenho que pegar tudo isso e elevar a 3 meios, né? Tem que pegar isso e elevado a 3 meios. Tá legal? E os limites de integração, né? Aqui eu vou simplificar os termos, eu poderia fazer a integral indefinida e substituir os limites de integração depois, tá? Não tem problema. Mas já vamos fazer de uma vez os limites de integração que fica mais fácil, né? Vamos ver aqui, gente. Aqui o x vai de 0 até infinito. Gente, quando o x é igual a 0, quando a minha coordenada x é igual a 0, olha só, quando x é igual a 0, o meu psi vale quanto, gente? Quando o meu x vale 0, quanto que tem que valer o meu psi? Tem que valer 0 também, porque a tangente de 0 é 0. Então, quando x é igual a 0, a minha nova variável psi vale 0. Quando x tende a mais infinito, né? Quando o meu x tende a mais infinito, olha só, gente, se o x tende a mais infinito, essa hipotenusa R aqui, né? Ela vai ficando cada vez mais próxima de 90 graus, concorda? Quando o x tende a mais infinito, esse ângulo aqui, ó, que é o meu psi, ele tende a π sobre 2 radianos, que é 90 graus. Então, para x igual a mais infinito, o meu psi ele tende, né, a π sobre 2 radianos, que é a tangente de 90 graus, ela tende a infinito, né? Então, pronto, o que eu tenho que fazer agora é simplificar essa expressão, né? Eu vou cortar algumas coisas aqui, avaliar os limites e chegar na resposta final. Tá? Então, vou manter aqui o desenho, vou passar para o lado de cá. Tá? E aí a gente finaliza. Então, beleza, gente, olha só. O meu campo elétrico na direção vertical, o meu é Y, que é o campo elétrico total, né, nesse caso, vai ser 2 lambda H sobre 4πε0, dá para simplificar, né, aqui, né, 2 vira 1, 4 por 2 vira 2, então vai ficar lambda H sobre 2πε0 vezes a integral de 0 até π sobre 2. Esse H aqui, eu já vou botar ele para fora. Então vai ficar, como já tinha um H do lado de cá, vai ficar então H ao quadrado. Secante ao quadrado de π d π no numerador. Dividido por H ao quadrado elevado a 3 meios, potência de potência, né? 2 vezes 3 meios é 3, né? 2 vezes 3 meios é 3. Então vai ficar H ao cubo vezes secante ao quadrado elevado a 3 meios vai dar secante ao cubo de π. Então já vai cortar mais algumas coisas aqui, né? O H ao quadrado vai sumir, vai cortar com esse 3 aqui, vai ficar só um H embaixo. Secante ao quadrado vai cortar, esse 3 aqui vai simplificar. Então, no final das contas, eu vou ter que o campo elétrico é lambda sobre 2πε0H lambda sobre 2πε0H vezes a integral de 0 a π sobre 2 de 1 sobre a secante vezes dψ. Gente, o que é a secante? A secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno daquele ângulo, né? Secante é 1 sobre o cosseno. Então, o inverso da secante, 1 sobre secante, é o próprio cosseno, né? Então, cosseno de π dψ. Então você vê, né, a utilidade realmente de a gente fazer mudança de variáveis, né? Eu saí de uma integral bem complicada, né, nada trivial de calcular, e cheguei numa integral de cosseno, que é simples. A integral de cosseno é o seno. Então o campo elétrico na vertical, simplesmente é o seguinte:
o meu Y vai ser lambda sobre 2πy0h vezes integral do cosseno, é o seno de π avaliado de 0 até π sobre 2. O que vai dar isso aqui, gente? Limite superior menos limite inferior. Seno de π sobre 2, limite superior. Seno de π sobre 2. Π sobre 2, em radianos, convertendo para graus, é 90 graus. Né? Então, eu vou ter seno de 90 graus, que é 1, menos o seno de 0, que é 0. Então, o resultado daquela integral ali é 1. Então, isso implica que o campo elétrico é total, ele é lambda, ele é 1 sobre 2πy0 1 sobre 2πy0 lambda, densidade linear do fio, sobre H. Lambda sobre H. Se a gente quiser escrever na forma vetorial, né, para ficar mais completinho, a gente sabe que o campo elétrico aponta para cima, né, ou seja, ao longo do eixo Y,